Vinde, então, e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus vos abençoe, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre este corpo é uma família. Amém? Amém. Estava pensando, o irmão Brana pregou a mensagem Conferência com Deus, e leu exatamente essa escritura de Isaías, capítulo 1, verso 14 ao 18, que Deus chama o povo para uma conferência. Vinde, então, e ergui-me, diz o Senhor. Ou seja, venham e vamos conversar. Venham e vamos ter uma conferência, uma reunião. Então, hoje estamos tendo uma reunião. Não estou falando hoje, 12 de abril, mas hoje, o tempo em que nós estamos vivendo. Deus, em todo o tempo, chamou o povo para uma reunião. E nas reuniões que Deus fez, nunca foi tratado sempre o mesmo assunto. Porque nas conferências, o assunto é de acordo com a necessidade do momento. Vocês entendem? O irmão Brana diz que Deus chamou Moisés para uma conferência lá na montanha, longe das ovelhas, longe do seu sogro, longe de sua mulher. Deus precisava conversar com Moisés porque Deus tinha uma necessidade e era hora de libertar o povo, seu povo, da escravidão do Egito. O irmão Brana fala, em certo momento, lá no Jardim do Éden, os anjos chegaram no céu com a notícia de que seu filho tinha caído. Deus realizou uma conferência com Adão. E assim é, meus irmãos, em cada tempo, Deus sempre tem realizado conferências. Deus sempre tem convocado reuniões onde há debates, onde há muita conversa, onde há algo em que o pessoal, o povo, chega numa conclusão. Certo, meus irmãos? Entendem? Uma conferência. Hoje estamos tendo uma conferência. Estava pensando, o irmão Brana pregou algumas mensagens e mostrando por que não somos uma denominação, ou por que sou contra a religião organizada. É porque o povo fica estabelecido em conferências passadas, enquanto a palavra de Deus vai adiante. Irmão Brana diz na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 55, 54 ou 55, 55, Deus tem destinado a seu povo, de cada era, uma escritura.
qual é a nossa escritura? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? O povo aí fora vive numa era tecnológica. A tecnologia que existe no mundo aí fora não é a mesma tecnologia de 50 anos atrás. Não é a mesma de 20 anos atrás. Irmão Brana prega a mensagem de contagem regressiva e mostra que no seu tempo de menino ele atravessava a cidade num carro de boi, numa carroça, mas que já ele, como homem formado, estava tendo o privilégio de atravessar a cidade de automóvel. E o povo já tinha um privilégio maior ainda de subir num avião e viajar 800, 900 quilômetros por hora. A tecnologia avançou. E o povo está consciente de que a tecnologia avançou, de modo que, se tivermos que regressar para a nossa casa, dificilmente aqui alguém gostaria de voltar para casa dentro de uma carroça puxada por cavalos ou por bois, não é verdade? Mas como que na mentalidade espiritual o povo ainda gosta de andar de carroça, de carro de boi? O povo não quer entrar dentro da tecnologia de Deus. O irmão Brana diz que cada descobrimento aqui no natural há um espiritual. O irmão Brana diz que a era de Lutero, a era luterana, foi a era do carro de boi. Nos dias de Martim Lutero, eles não tinham o conhecimento, a revelação da Escritura que nós temos hoje. O irmão Brana disse que a era do automóvel é a era de Filadélfia, a era de João Wesley, onde eles avançaram mais um pouquinho a tecnologia. O irmão Brana diz que a era pentecostal foi a era do avião. Não é isso certo, meus irmãos? Não é a era em que o povo saiu do chão. Não é a era em que o povo pulou, gritou, falou em línguas, expulsou demônios, cantou, dançou no Espírito. Não é exatamente na era pentecostal. É a era em que você sai do chão e voa. Mas o irmão Brana estava mostrando que também já não estávamos vivendo na era pentecostal. Estávamos vivendo na era do astronauta. Uma tecnologia superior à era do avião. Onde você entra e você fica ali sentadinho, quietinho, olhando o visor, enquanto os comandos exteriores estão programados para te jogar para fora da atmosfera. Essa mensagem é para nos jogar para fora da atmosfera. É para nós sermos arrebatados. É para nós sumirmos da terra num abrir e fechar de olhos. É para nós desaparecermos daqui. O povo parece que não compreende essas coisas. É por isso, meus irmãos, que a nossa mensagem, ela parece ser dura, porque ela golpeia e chama o povo a uma realidade espiritual que o mundo aí fora religioso desconhece. O povo não está em busca do rapto, o povo está em busca de cura, o povo está em busca de soluções financeiras, o povo quer crescer na vida, mas o povo não tem se preocupado com uma vida espiritual que possa deixá-lo preparado para o arrebatamento. O arrebatamento é uma realidade que a cada dia que passa está mais próximo de nós. Se nós falharmos em ser arrebatados, alguém irá no nosso lugar. É uma promessa bíblica. São Paulo disse que nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. E ele ainda disse: ante a última trombeta. E a última trombeta já soou nos dias da voz do sétimo anjo. Em Apocalipse capítulo 10, quando o sétimo anjo soou sua mensagem. A última trombeta é o sétimo mensageiro.
A primeira trombeta foi Paulo, a segunda trombeta Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, e nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo mensageiro, quando tocar sua trombeta, quando soar sua mensagem, é uma mensagem de preparação para o rapto, é uma mensagem tão tecnológica, que nós apenas entramos nela e ficamos olhando o visor. O irmão Branco pregou contagem regressiva, 10, 9, 8, 7, 6. Você entende? Mas para sair do rapto, você tem que pertencer a esta família. Você não tem que pertencer a uma denominação. O irmão Branco diz: por que sou contra a religião organizada? Porque o irmão Branco enumera vários assuntos, o porquê que ele é contra a religião organizada. Por quê? Porque não é escriturístico. Nós temos que ver o nosso posicionamento na nossa vida com Deus e temos que procurar uma escritura que nos posicione hoje, no dia em que nós estamos vivendo. Nós temos que ter conhecimento da escritura que nós estamos cumprindo. Nós temos que ter e saber e dizer: é assim diz o Senhor. Quando Jesus leu a escritura de Isaías, quando lhe deram um rolo para ler lá na sinagoga, e ele leu a escritura e disse: hoje tem se cumprido esta escritura diante dos vossos olhos. Ele sabia a escritura que ele estava cumprindo, ele sabia a escritura que ele tinha que dar cumprimento a ela, dar vida a ela. Nós temos que saber que tem uma escritura que depende de nós, e nós dependemos dela. Depende de nós, porque nós somos a carne daquela escritura. Você entende? Há uma profecia bíblica. A profecia bíblica vai cumprir e precisa de alguém, precisa de um corpo humano que seja a carne daquela escritura, daquela palavra escrita. Jesus foi a carne de Isaías 9,6, 7,14, o Filho da Virgem, o Deus forte, o Conselheiro, o Pai da eternidade. Ele foi a carne, ele foi o Salvador, ele foi o Messias prometido. Por que sou contra a religião organizada? Porque a religião organizada se fecha e não deixa a escritura de Deus ir adiante. Você entende? Aqueles que mataram Jesus eram uma religião organizada. Eles não eram uma família, a família de Deus. Eles não eram da escritura. Porque eu pensei assim, meus irmãos: vinde arguir-me, vinde e tende uma conferência com Deus, vinde e conversai com Deus, entre em um acordo com Deus. Irmão Branco diz: para que são realizadas conferências? 59 conferências com Deus. Qual é a razão para estas conferências? Tem que haver uma razão, ou eles não teriam estas conferências? Eles têm que chegar a uma certa decisão acerca do que vão fazer. É para isso que serve uma conferência, é para tomar uma decisão. Eu pensei, meus irmãos, Deus tomando decisões. Eu pensei quando o irmão Branco estava pregando a mensagem: a crueldade do pecado e a pena que custou para pagar o pecado em nossas vidas. Quando o irmão Branco vai antes da fundação do mundo, antes mesmo de que esse universo fosse criado, quando a Terra ainda era uma bola de gelo e o sistema solar ainda não existia, antes, lá na mente de Deus, você sabe, Deus é um espírito, e Ele, na sua mente, no seu pensamento, Ele pensou em ter uma família. Deus pensou em ter uma família. E quando Ele pensou em ter aquela família, meus irmãos, aí está a predestinação. Deus pensou em nós como seus filhos. E pensou em nos trazer à existência para que nós existíssemos com Ele. Isso é Efésios 1,4.
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso é Apocalipse 17:8, quando aqueles que não têm seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão vendo a besta que era e já não é mais, mas que virá. Antes mesmo que o mundo fosse formado, Deus teve uma... Vamos pensar assim, fazer um drama. Deus e seus filhos tendo uma conferência. Então foi decidido na conferência que Deus, ele desceria em carne humana. Ficou decidido na conferência que Deus falaria com o povo através de profetas. Ficou ou não ficou decidido, meus irmãos? Amém. Ficou decidido na conferência que Deus falaria com o seu povo através de profetas. Aí, meus irmãos, João capítulo 38, versículo 4 até o 7. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. Está fazendo uma pergunta para nós. Onde estavas tu, meus irmãos? Cada um de vós, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Você estava em Deus? Se você estava em Deus, você dá amém para cada escritura bíblica. Amém. Porque foi decidido nesta conferência antes da fundação do mundo, e nós estávamos lá decidindo com Deus. Decidido com Deus o tempo, decidido com Deus as eras. Aqueles que deveriam existir na primeira era, aqueles que deveriam vir à existência na segunda era, na terceira era, na quarta, quinta, sexta, sétima era, e até mesmo fora da era, que é o tempo em que a noiva está vivendo. A noiva não está vivendo dentro da era de Laodiceia, porque se nós vivêssemos na era de Laodiceia, nós seríamos laodiceanos, e o laodiceano é cego, é nu, é infeliz e não sabe nada das coisas, apesar de ser milionário, certo? Porque a era de Laodiceia é a sétima era da igreja, é exatamente a era das denominações aí fora, porque diz assim: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. As denominações não têm falta de nada, a falta que eles têm, eles suprem com dinheiro, eles têm dinheiro. Mas Deus diz: você é pobre, você é miserável, você não enxerga, você está sem roupa. Você sabe que a roupa é a palavra de Deus que te veste, que te cobre. Mas as denominações que faz como Adão tentou fazer a primeira organização. Ele tentou se vestir com folhas de árvore. Ele estava tentando fazer alguma coisa para se cobrir, para remediar o seu pecado. E o que o povo faz para remediar o pecado? Eles vão para uma denominação pensando que estão cobertos, mas aquela ali não é a vestimenta dada por Deus para você poder se cobrir, para o seu pecado ficar apagado. Você tem que pegar a pele do Cordeiro, você tem que pegar a pele de Jesus Cristo e vestir sobre você. Você tem que pegar a pele de Apocalipse 10, que é Cordeiro também, e se vestir. Mas agora você está fazendo o que nós pensamos antes da fundação do mundo. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas se alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde estava tu
quando os filhos de Deus rejubilavam? Meus irmãos, você vê as conferências no templo, Deus conferenciando com Moisés, lá na montanha, Deus conferenciando com Adão no jardim do Éden. Você vê Deus conferenciando com Paulo, Deus conferenciando com Elias, conversando. Mas antes que essas conferências pudessem vir à existência, já foi tratado antes da fundação do mundo. No pensamento de Deus, Deus não é pego de surpresa. Não. Irmão Branham ensina para nós que Deus, por ser Deus, nenhum pensamento pode ser acrescentado a Ele. Deus não aprende cada dia como nós, seres humanos, aprendemos. Tudo que Ele sabe, antes da fundação do mundo, Ele já sabia. Por isso não existe um livro no céu que põe seu nome e quando você sair da igreja vai um anjo e apaga. É uma mentira. O seu livro já foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. O que acontece é que quando Adão pegou aquele livro que estava na mão de Adão, foi para a mão do dono original, e nós, filhos de Deus, que rejubilávamos com Deus na eternidade, não pudemos vir à existência, até que o Redentor aparecesse em cena, e tomasse aquele livro da mão do dono original, e pudesse interceder pelos nomes daqueles que estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí veio Paulo à existência, e o Cordeiro como intercessor, veio Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. E onde estavas tu? Você não estava em Paulo, você não estava em Irineu, você não estava em Martim, você não estava em Lutero, porque Lutero já foi embora. Você já não estava em Wesley, você não estava no movimento pentecostal. Você estava em Apocalipse 10. Aleluia. Onde estavas tu? Irmão Branham diz, Deus determina o lugar. Pois, vamos fazer uma conferência, vamos, Genebra, na Suíça. Vamos fazer uma conferência em Washington, nos Estados Unidos. Irmão Branham sempre tem um lugar especial para uma conferência. E sabe qual é o lugar da nossa conferência hoje? Apocalipse 10, 8 a 11. Amém. É onde Isaías diz, vinde aqui. Deus não está te chamando para conferenciar com Ele em Apocalipse 10, 1 a 7. Em Apocalipse 10, 1 a 7, já aconteceu a conferência lá nos Estados Unidos da América, quando Deus desceu numa nuvem e foi fotografado, e pôs um pé na terra e outro no mar, e trouxe o livrinho aberto e deu para o sétimo anjo, e ele pregou os 700, revelando os 7 trovões, revelando o novo nome de Jesus Cristo. Você entende? Vinde erguer-me. Onde estavas tu que não entende estas coisas? Tu não estava na reunião? Caim não estava lá. O Balaão não estava lá. Se tu perguntar para o Balaão, tu onde estavas tu, Balaão? Balaão, eu não estava lá. Se perguntar para o Coré, para o Datã, para o Abirão, onde estavas tu, irmão Datã? Quando as estrelas rejubilavam e os filhos de Deus alegremente cantavam e diziam amém para cada escritura bíblica. É por isso que o eleito não se satisfaz nas denominações. Ele não se satisfaz porque lá não está a palavra de Deus. Lá existe um movimento de entretenimento, de chamar o povo para um acolhimento familiar, psicológico. É bom assim, é melhor estar na igreja do que estar no mundo. É bem que se diga isso, é verdade. É bom você estar na igreja do que estar bebendo, fumando, prostituindo, mentindo, roubando no mundo. É melhor você estar na igreja. Você vai se privar de muitas decepções da vida, muitos problemas, mas é bem possível que a sua decepção seja maior no final. Porque é no final que você tem a decepção. Quando te perguntam onde estavas tu? E a sua alma? E a sua alma? Preparaste a sua alma? Meus irmãos, a mensagem segue adiante. Somos chamados para uma conferência, Apocalipse 10, 8 a 11. Hoje é onde a família de Deus se reúne. Este corpo é uma família, este corpo não é uma denominação. Amém. Você entende? O pastor João Bispo faz parte de mim, eu faço parte dele. Os pastores do norte
fazem parte desse corpo, e esse corpo faz parte dos pastores lá, com suas congregações no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, na África, em Portugal. Nós somos uma família, nós não somos uma denominação, nós somos uma família, e nessa família, diz irmão Brana, você não entra, você nasce. Amém. É 1 Coríntios 12, que irmão Brana diz, 178, o único lugar provido por Deus para adoração. Este corpo é uma família, a família de Deus. E nesse corpo não pode haver fermento, nesse corpo não pode haver divergência, nesse corpo a revelação. Aleluia! Amém. Sabe o que é revelação? Você olha para a águia é o pássaro da revelação, é o pássaro que enxerga, é o pássaro vivo, inteligente. Você olha uma águia pousando, você vai, quando a câmera foca nela, assim você vê aqueles olhos olhando e enxergando tudo, sem nenhuma dúvida, estabelecendo a sua vida na Escritura. Sabe assim, meus irmãos, hoje nós estamos cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11, quando o irmão Brana e a igreja da América do Norte cumpriu Apocalipse 10, 1 a 7. Irmão Brana pregou a revelação dos 7 selos, teve sua primeira, segunda e terceira etapa. A terceira etapa foi proibido por Deus, ficou estabelecido na conferência que William Brana não falaria acerca da terceira etapa, porque ele falou da primeira e da segunda, e os personificadores, os copiadores apareceram em cena para atrapalhar o ministério de William Marion Branham. Você entende? Como Janes e Jambres apareceram em cena para atrapalhar o ministério de Moisés, que era tirar o povo do Egito, que era tirar o povo das denominações. Esse povo pensa que nós somos loucos, e nós somos mesmo. É preciso de uns loucos para endireitar a coisa. É louco, como é que é? É louco, é aquela rosca em inglês que o irmão Brana fala, não é? A rosca, ela vai ao contrário, para onde gira, para poder apertar. É um mundo que está louco, com suas modas, com a sua libertinagem. As mulheres estão nuas na rua, e uma mulher bem vestida é a que está louca. Está ao contrário. Hoje em dia ser honesto é ser careta, mas ser um pilantra, um malandro, é estar na moda. Se você vê alguém derrubando uma carteira e corre para ajudar o sujeito, dizendo: o senhor deixou cair sua carteira, o outro zomba na esquina, mas que otário. Esse mundo está louco, ele precisa ser destruído. Esse mundo precisa pegar fogo. E o mundo também geme, a natureza geme também, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que se eles tivessem algum entendimento, eles estariam batendo palmas, vendo onde nós estamos. Aleluia! Por 40 anos, a família de Deus não pôde se manifestar. Sabe o que é isso, meus irmãos? Depois que o irmão Brana foi embora, a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livro da mão do anjo que está em pé sobre a terra. Esse é o lugar da nossa conferência. A voz falou com quem? Com João. Meus irmãos, a voz não falou comigo. A voz não falou com o pastor João Bispo, não é, pastor? A voz não falou com o irmão Alexandre, com o pastor Diamantino. A voz está falando hoje conosco, hoje. Mas primeiramente ela falou com João, e nós nem sabíamos que nós estávamos seguindo João. Nós não sabíamos. Sabe o que é isso? Fruto de uma conferência antes da fundação do mundo. Aleluia! Deus estabeleceu: eu vou mandar o 7º anjo, e ali vou revelar os 7 trovões. E nós, glória a Deus! Bati a palma. Não é verdade? Vai pensando nas coisas que Deus determinou antes da fundação do mundo. Eu vou morrer, eu vou descer, eu vou nascer de uma virgem. E por um instante nós silenciosos, ouvindo Deus falar: mas Senhor, o Senhor vai sofrer, o Senhor vai aguentar. Eu vou aguentar.
é para que vocês venham atrás de mim depois, para que vocês possam vir à existência. E nós nos alegramos, não é verdade? Deus decidiu que teria 7 eras da igreja. Deus decidiu que manifestaria seu novo nome em William Branham. Deus decidiu que William Branham partiria para poder cumprir o tipo, como Moisés tirou o povo das denominações, assim irmão Branham nos tirou também. Moisés tirou o povo do Egito e irmão Branham nos tirou das denominações. Mas como Moisés não entrou na terceira etapa, irmão Branham não pôde escutar novo nome é Branham. Não. Moisés não pôde provar as uvas lá na terceira etapa em Canaã. Não. Ele partiu. E como o tipo não falha, e Deus disse assim: os tipos não podem falhar. E nós, glória a Deus! Não é isso certo, meus irmãos? Os tipos podem ou não podem falhar? Não. Decidimos isso antes da fundação do mundo com Deus ou não decidimos? Decidimos. Meus irmãos, tanta coisa e nós temos que encerrar. Decidimos, meus irmãos. Por que o povo é contrário à mensagem de João? Quando o irmão Branham tomou a espada, que loucura, meus irmãos, que loucura! Ninguém era digno de olhar para o livro, ninguém podia olhar para o livro, ninguém podia tomar o livro, ninguém podia romper os 700. E o William Marion Branham estava na terra rompendo 7 selos para nós. É isso certo ou não é certo? Amém. A menos que você não creia na mensagem, Branham é o nome daquele que tomou o livro. Aleluia. Foi Branham que tomou o livro, não foi o Senhor Jesus Cristo. Foi Senhor Jesus Cristo, hein? Branham. Mas não foi aquele Jesus Cristo lá do Oriente, foi o Jesus Cristo do Ocidente. Quando eu falo Jesus Cristo, você tem que ser rápido como a águia, você tem que ser com aqueles olhos aguçados. Jesus Cristo tomou o livro, Jesus Cristo é a palavra. Paulo era Jesus Cristo, Martim era Jesus Cristo, Irineu, Columba, Lutero era Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a palavra. Você entende? João é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a... Meus irmãos, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até o fim do mundo, e Ele cumpriu sua palavra, e Ele disse: no fim do mundo, num lugar chamado Brasil, eu vou estar com vocês, na pessoa de João, e nós nos alegramos, e batemos palma, antes da fundação do mundo, para ser essa família. Isso é uma família, meus irmãos. A família da Bíblia, a família da palavra, a família de Deus. Onde estavas tu, que não crê nessas coisas? Onde estavas tu, que pensa que Deus usa um grupo de homens para revelar sua palavra? Deus nunca usou um grupo. É isso certo ou não é isso certo? Amém. O irmão Branham diz: mostre-me uma vez. Por isso que eu amo o irmão Branham, meus irmãos. Você entende? Amém. Mostre-me alguma vez na Escritura onde foi que Deus usou um grupo de ministros para revelar sua palavra. Não tem. Não tem. Aí a gente diz para o povo da mensagem: mostre-me um parágrafo da mensagem de William Branham, onde o William Branham diz que Deus abriria uma exceção e depois da sua partida talvez ele usaria um grupo para continuar a mensagem adiante. Não tem. Até agora eu estou esperando lá a resposta no meu Facebook. Amém. Sabe? Mostre-me o versículo da Bíblia e o parágrafo da mensagem. Pelo contrário, nas mensagens do irmão Branham fala de forma poética, de forma misteriosa, da forma como você quiser enxergar. Mas quando eu partir, tu terás outro. É a voz que eu do céu te ouvido tornou a falar comigo. E disse-me: vai, toma o livro da mão do 7º anjo e profetiza outra vez. Aleluia.
Então, meus irmãos, se fosse um grupo, a Bíblia diria assim: e nós que ouvimos a voz do céu, tornou a falar conosco, vão e tomem o livro da mão do sétimo anjo e profetizem. É assim que está escrito? Não. Porque se fosse assim, Deus teria que botar um monte de querubim lá no Santo dos Santos. Você entende? Você entende os dois querubins no Santo dos Santos? Você entende esses dois guardas com a palavra de Deus? Moisés e Josué? Bran e João? O problema é a conferência onde nós estamos hoje. Alguns que vêm a esta conferência não foram convidados para esta conferência, porque não estavam com ele antes da fundação do mundo. Coré não estava na conferência, e quando as coisas tratadas se resolveram, quando saiu lá fora, ele resolveu peitar Moisés. Sim, Moisés, tu pensa que Deus fala só com você e não com o grupo todo? Deus fala com o grupo todo. E Deus disse: separa-te dele, Moisés. E Deus mostrou que Deus falava com ele através de Moisés e não através do grupo. Todo grupo tinha que ouvir Moisés, todo grupo tinha que ouvir William Branham, todo grupo tinha que ouvir Josué, todo grupo, a família de Deus, tinha que ouvir João. Eu estou sendo escriturístico. Para você me atingir, vai ter que passar pela Bíblia, vai ter que vir a Bíblia, porque é os versículos bíblicos que estou usando e não arrazoamento. Não arrazoamento, não estou cacarejando, não estou enchendo o peito. Entende? Como faz as denominações. Sabe? Isso é ismo, isso é do diabo, isso é do demônio. Não, mostra na Bíblia que é do demônio. Leia a mensagem e mostra na mensagem que é do demônio. Mostra através da escritura. E aí o eleito vai abrir os olhos. Mas não, sabia? Isso é do diabo. Cuidado com isso. Quebra esse CD. Entendeu? A igreja católica mandava queimar as Bíblias. Depois as denominações mandavam queimar as mensagens. Agora eles mandam queimar o CD. Entendeu? Porque é a era que nós estamos vivendo, a tecnologia. O diabo não manda mais queimar Bíblia. Não, eles vendem Bíblia, eles ganham dinheiro vendendo Bíblia. A questão é o povo não ter revelação da Bíblia. O povo está distribuindo mensagem. O povo é que eles não têm revelação da mensagem. Agora, quando você escuta um CD, você escuta o CD assim e olha para a mensagem. Irmão, agora estou entendendo o que você falou. Aí seus olhos se abrem. Aí você recebe o Espírito Santo. Aí você entende tudo, você passa a entender, você passa a se alegrar. Oh, meus irmãos, isso é tão bom, mas o diabo quer esconder isso do povo. Amém? Eu já falei demais mesmo, né, pastor? Este corpo é uma família. Eu ia ler, meus irmãos, a semente não entrará com a palha, só vou ler, certo? Tenho sempre procurado me colocar entre as pessoas, fora das organizações e seus desentendimentos, e trazer aquilo que o Espírito de Deus parecia estar dizendo através dos irmãos aqui esta manhã, que não somos uma denominação. Amém? Somos filhos de uma família. Agora, não há denominação brana alguma. Amém? Há uma família brana. E nós não nos unimos a essa família. Nascemos nessa família. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.